Estamos de volta aqui no Esporte Online TV, a segunda parte da entrevista com a Enciclopédia Aquática. Ele não gosta muito de ser chamado assim, mas fui eu que botei o apelido, não tem problema, o coach Alex Pucieldi. Eu queria, no início da segunda parte, coach, tocar num assunto básico, que todo mundo pergunta, todo mundo fala, porque não existe aquela cultura esportiva. Você acha possível surgir na natação algum dia alguém melhor do que o Phelps? Olha, é difícil, gente, né? Difícil. Por exemplo, esse garoto que surgiu agora, o Caleb Dressel, por exemplo, que é um garoto de uma capacidade incrível, de um talento fenomenal, mas ele já está com 22 anos de idade, ele só participou de uma Olimpíada. Com 22, o Phelps já tinha participado de 3. Então, sabe, é meio complicado eu dizer aí que ele vai ser melhor do que o Phelps. Você já conversou com o Phelps já, pessoalmente? Várias vezes. Como é que é a figura dele pessoalmente? É um cara de bom trato? Extremamente reservado, extremamente fechado até, ele não é uma pessoa muito expansiva. Sempre viveu dentro de um pequeno nicho. Eu me relacionei muito mais com o treinador dele, Bob Baumann, o qual foi o treinador dele da carreira dele toda, e os dois faziam uma dobradinha muito boa aí. E o Phelps, eu acho que como ele se profissionalizou com 15 anos de idade, né, ele nunca defendeu o sistema NCAA dos Estados Unidos, que é as universidades americanas, porque para nadar no sistema universitário ou para praticar qualquer esporte no sistema universitário, você não pode ser profissional. E ele se profissionalizou aos 15 anos de idade. Então, quando ele se profissionalizou, ele perdeu o direito de defender as universidades. Então, desde aquela época já havia uma certa de blindagem em relação ao Phelps, em tudo. Sempre foi difícil de marcar entrevista com o Phelps, sempre foi difícil de exclusiva com o Phelps. Então, sempre foi realmente muito complicado sobre esse aspecto. Então, como na época eu era treinador de natação nos Estados Unidos, os meus contatos com Michael Phelps e com Bob Baumann sempre foram na esfera esportiva. Entendi. Né? Depois que eu me transformei num comentarista do Sport TV, as coisas ficaram muito mais difíceis. Ele muito mais inacessível. Eu já não tinha acesso às piscinas, eu já não tinha acesso às zonas onde eles ficavam aquecendo, que ali o jornalista não entra, enfim. Ficou uma coisa mais distante. Mas eu encontrei recentemente o Bob Baumann num evento em São Paulo, nos encontramos, conversamos. O Michael Phelps é uma coisa que está um pouquinho mais distante da nossa relação. É difícil então, né? Você imagina que... É um super ídolo, né? Super ídolo. Nós estamos falando do maior nadador de todos os tempos, um cara que... E ele, eu vi uma reportagem recentemente da revista Forbes americana, de que ele é um dos poucos atletas dos esportes olímpicos que está conseguindo ganhar mais dinheiro depois de encerrar a carreira. Todos esses atletas eles conseguem ganhar mais dinheiro durante a carreira. Não, ele no pós-carreira ele está ganhando mais do que ganhava antes. O coach, a natação feminina do Brasil ainda está engatinhando? Bastante. Falo com dó, porque era algo que eu gostaria até de falar diferente. O que acontece é que nós vivemos eu acho que é um pouco cultural sobre esse aspecto, um pouco cultural. Os garotos no Brasil, os meninos no Brasil são um pouco mais individualistas, né? E o esporte, a natação propriamente, é um esporte que tem um caráter de ambição, um caráter de individualidade, né? De você buscar o seu melhor. E as meninas no Brasil, eu identifico elas um pouco mais para um esporte mais coletivo, elas gostam da equipe, elas são mais entrosadas sobre esse aspecto. Então, eu identifico, sempre é importante que as meninas... quem trabalha com meninas com natação, sempre é bom que tenha uma equipe grande. É difícil quando você tem uma menina com um caráter mais diferenciado sobre esse aspecto. Uma delas, por exemplo, que eu acho que é o grande nome do esporte aquático feminino do Brasil, é a Ana Marcela. E ela tem um comportamento diferenciado, ela tem um comportamento individual, ela tem um comportamento ambicioso. O treinador do Pinheiros, que é um dos melhores treinadores do Brasil, o Alberto Pinto da Silva, o Albertinho, que diz: ambição e egoísmo, para muita gente pode ser depreciativo, mas para um atleta de natação é qualidade, e ele tem razão. Coach, onde você diria que existe a melhor política de natação no Brasil? Em que estado? São Paulo. São Paulo, sem dúvida. O São Paulo tem uma realidade totalmente diferenciada, tem um interior rico.
tem os jogos abertos, tem uma federação muito organizada, muito profissional. A Federação Aquática Paulista é um negócio que está muito adiante, tem o maior número de atletas, tem o maior número de clubes estruturados, tem o maior número de piscinas, é diferenciado. É um Brasil 2, viu, gente? É um Brasil 2. O resto, pode ter certeza, vem bem atrás. Que pena. Mas eu acho que é bom, sabe, que a gente usa como referência. A gente realmente usa como referência, que a gente tem a capacidade, acima de tudo, de reverenciar, de reconhecer, de também tentar copiar um pouco o modelo. Existe... Você diria que o Brasil tem chance, porque todo mundo quer saber disso, né? É verdade. De ganhar, né? Quantas medalhas em Tóquio? Essa é a resposta, a famosa resposta do milhão. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. A pergunta do milhão. Porque assim, ó, existem vários tipos de análises que precisam ser feitas, né? Você pode usar a tua preferência, né? Tu pode usar o teu conhecimento e tu pode fazer uma combinação dos dois, porque tem um pouco de torcida nisso também, né? E eu acho que eu faço um pouco dos dois. Então a minha análise, aqui eu vou ser sincero, não é só pelo meu conhecimento, não. Eu acho que ela tem um pouquinho de torcida também. Então eu acredito piamente que nós temos 3 chances de medalhas. 3. Das 3, 2 são chances de ouro e uma é chance de medalha. Então eu acho que são 3 categorias, porque a próxima categoria que eu chamo seria chances de finais. Quais seriam as provas? Nas provas que eu acho que o Brasil disputa a medalha de ouro, eu estou falando da Ana Marcela nos 10 quilômetros, prova de águas abertas, o Bruno Fratos nos 50 livre. Essas 2 provas eu não só acredito em chance, como até chances de vitória. A terceira prova, que é uma prova que eu acredito que nós temos chance de medalha, mas eu não vejo chance de ouro, porque os Estados Unidos me parece um pouco à frente, é o revezamento 4 por 100 metros nado livre. E esse revezamento é muito especial, né? Porque o revezamento ele tem um engajamento, tem uma participação, eu acho que ele é mais popular. Eu acho que essa é a prova mais popular da natação, porque ela realmente, como tem troca, como tem alternância de liderança, tem diferentes nadadores, eu acho que ela é uma prova que até ela tem uma empatia do público, da piscina, público da natação e as pessoas que também não fazem parte dessa comunidade. Eu me lembro uma chegada famosíssima de um revezamento no atletismo, o Galvão Bueno narrando na TV Globo e gritando prata, 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 prata. O povo brasileiro em Olimpíada na natação, ele vibra com a medalha de prata ou a de bronze? Eu acho que geral? Tem uma história bacana disso aí, é que o André Rizek é quem diz, né? O André Rizek fala, companheiro do Sport TV, ele diz o seguinte, que o esporte mais popular do Brasil não é o futebol, é o levantamento de medalha. O brasileiro gosta do que ganha. Então, por exemplo, quando o vôlei está ganhando, nós somos vôlei. Quando a Rafaela Silva ganhou, nós somos judô. Quando o Gabriel Medina ganhou, nós somos surf. Quando o Brasil tomou 7-1, a gente odeia futebol. Futebol está embaixo, a gente não quer mais saber do futebol. E é a pura verdade. Tem uma outra história que eu acho que é importante de se lembrar, é de que tem uma pessoa neste país que ela não tem o reconhecimento que ela deveria ter. Chama-se Rubens Barrichello. Tem gente aí mais da nova geração, e até o pessoal mais velho também, que está cansado de mandar pra gente meme do atraso, sempre atrasado, do Rubinho Barrichello. Tem até propaganda na TV sobre isso. Tem. E o Rubinho Barrichello, para os ignorantes, foi 2 vezes segundo do mundo, 2 vezes terceiro do mundo, 2 vezes quarto do mundo. E esse cara é considerado como uma pessoa perdedora. Isso, gente, isso é totalmente, sabe... Isso é irreal. Isso é irreal. E aí, respondendo especificamente a tua pergunta, eu acho que essa falta de cultura nos leva a isso. Mas, gente, pode ter certeza, a gente precisa celebrar mais os nossos ídolos. E o Rubinho Barrichello, sou fãzaço. Alex, dá para ser um grande atleta de natação sem sair do Brasil? Sem se preparar, sem se desenvolver nos Estados Unidos, por exemplo? Dá, eu acho que dá. Eu acho que existem... O Cielo acha que não, né? Eu acho que no Grande Círculo ele menciona isso, que ele diz o seguinte, ele teve uma fase de desenvolvimento, ele teve uma fase de aprimoramento e teve uma fase que ele decidiu voltar. Mais ou menos parecido, por exemplo, com o que fez o Marcelo Quereghini agora. Né? Mas, por exemplo, eu acho agora, olhando, por exemplo, o caso do Bruno Fratos, e a gente conversa muito, e eu tenho um belo relacionamento com o Bruno Fratos. O Bruno Fratos
me reporta diariamente de o quanto tem sido importante para ele estar nos Estados Unidos, onde as coisas todas são organizadas, seguras, tranquilas, está tudo planejado, ele não corre risco com nenhum afazeres, porque ele treinava em São Paulo, trânsito, aquela coisa toda. Então, tipo assim, eu acho que cada caso é um caso, mas eu ainda acho que existem programas no país que são capazes de fazer levar o nadador até o alto nível, só que eu acho que jamais você deve fechar as portas para uma perspectiva internacional. Para mim, que morei 16 anos nos Estados Unidos, sou cidadão americano, tenho o maior carinho pelos Estados Unidos, me fiz... Você morou aonde lá? Morei em Fort Lauderdale, na Flórida, onde ainda tenho casa, ainda volto para lá logo depois dos Jogos Olímpicos de 2020, mas acima de tudo eu entendo de que a gente precisa valorizar o que nós temos. E eu sou daqueles brasileiros, tá cheio de brasileiros que vai para os Estados Unidos, aí eu odeio o Brasil. Não, pelo amor de Deus, o Brasil é uma maravilha. Só que eu também consigo reconhecer coisas boas que existem lá fora e acho que para o esporte de alto nível é o melhor lugar do mundo. Eu tive a ideia de entrevistar você, e já queria ter entrevistado você há muito tempo, assistindo também às provas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, e surpreendentemente, nas minhas redes sociais, eu tinha o hábito de destacar sempre as medalhas que o Brasil ia conquistando em Lima, independentemente do esporte. Ganhava uma medalha, eu postava, ganhava na natação, eu postava, ganhava no atletismo, no judô. E surpreendentemente, para mim até, e não eram Olimpíadas, eram Jogos Pan-Americanos, eu me surpreendi com a aceitação dos meus seguidores quando eu colocava os resultados. É muito bom você divulgar isso. É uma mudança de mentalidade, é o início, ou especificamente porque o Sport TV estava mostrando, a TV Record estava mostrando? Como é que você sente esse retorno? Felipe, eu acho que o que aconteceu dessa vez, porque a Record tinha mostrado o PAN anterior, o Sport TV já tinha mostrado o PAN anterior. O que eu acho que aconteceu nesta cobertura é o fenômeno das redes sociais. Das redes sociais. Por quê? Porque você tem Concordo com você. Você tem um determinado número de horas que você vai transmitir a natação. Por exemplo, a natação ela entrava no ar à 1 da tarde, ela ia até às 3 da tarde, e nós voltávamos às 10 da noite e até meia-noite. Só que durante o PAN continuava, porque você continua compartilhando, curtindo, comentando, né? E aquela coisa toda. Então, a transmissão... gera um interesse maior. Engajamento. Então, tipo assim, a transmissão na televisão parou, você acabou com a transmissão, mas ela segue, ela continua. Então, eu, por exemplo, eu fazia uma live todos os dias às 11 da manhã, na minha conta de Instagram. E eu tô falando aí de atrair um par de 200, 300 pessoas que... antes de assistir a transmissão, já estavam ligados, esperando pela live para saber o que ia acontecer naquele dia. Então, eu acho que este PAN, ele fica marcado exatamente por uma nova fase na cobertura esportiva, que tem feito as grandes empresas pensar muito. É um novo momento que nós estamos vivendo, de valorização do que você faz, por exemplo. Hoje é muito especial, né? Eu tenho um neto de 12 anos de idade, que eu fiquei 3 semanas em janeiro com ele não ligou a televisão. E o avô dele trabalha na TV. Estou dizendo 3 semanas na casa dele, ele não ligou a televisão nenhum dia. Em compensação, todos os dias ele estava com o iPad, com o telefone, assistindo o YouTube. Então, tipo, eu acho que nós vivemos um novo momento, ou seja, a transmissão termina, mas ela segue. E, inclusive, as grandes empresas não estão bobeando, porque vem coisa nova por aí. E eu acho muito importante, eu já fiz algumas entrevistas no Esporte Online TV sobre outros temas que não o futebol. Eu tenho muito interesse em Olimpíada, eu costumo dizer que eu vibro mais com a Olimpíada até do que com o futebol. Porque eu, por exemplo, o Brasil é campeão olímpico no futebol pela primeira vez, né, como foi aqui no Rio de Janeiro em 2016, mas eu nunca dei muita importância à medalha de ouro olímpica no futebol masculino. Eu acho que futebol em nível mundial é Copa do Mundo, é isso que interessa. Olimpíadas eu acompanho muito mais por causa da natação, por causa do atletismo, por causa do judô. Acha que essa mentalidade, ela daqui a uns 10, 20 anos, daqui a 2 décadas, com as redes sociais, né, cada vez proliferando mais, isso vai se modificando?
Está indo aos poucos, está indo rapidamente? Como é que você enxerga isso, coach? Eu estou tentando encontrar as palavras, porque eu acho que são dois sentimentos distintos. Eu acho que o engajamento do futebol, ele é paixão, ele é cultura, ele vem de berço, né? O menino nasceu, ele já tem um clube de futebol definido. Então, nem que seja o Chelsea, o Real Madrid, mas já tem. Cada vez mais, e o tal do PlayStation, cada vez mais eles estão torcendo para esses times lá de fora. Mas então, tipo, eu acho que o futebol ele está mais ligado à cultura e à paixão. Em compensação, os esportes olímpicos, ele tem um ímpeto muito grande de orgulho. As pessoas vibram muito com o sentimento de orgulho, elas se sentem parte do processo. Por isso que as coberturas de esportes olímpicos, elas são tão marcadas por dramas, por superação, por resiliência, choro. Você pode prestar atenção que até a mídia gosta muito disso, que ela explora isso de uma forma muito mais forte do que no futebol. Por quê? Porque desperta nas pessoas um sentimento muito forte de uma identificação das pessoas com este sonho de representar o Brasil, de ser olímpico, essa coisa toda. Então as pessoas têm muito mais orgulho nesse aspecto. E o futebol é paixão, isso aí vai ser para sempre, é parte da nossa cultura. E eu trabalhei nos Estados Unidos 16 anos e eu convivi com outro problema lá. Porque a minha equipe de natação no meu colégio era maravilhosa, nós somos campeões 8 vezes estadual. Ser campeão estadual da Flórida é extremamente difícil. Só que o meu time de futebol americano da minha escola era muito bom também, mas só que nos 8 anos que eu fui campeão, eles foram campeões 3 vezes. Em compensação, a sala de destaques, de fotos, de posters, de banner, de festa, para eles era uma loucura. Porque a cultura deles, o futebol americano, é a cara deles. Então, até que eu identifiquei, gente, não adianta competir. Eu tenho que fazer o meu, fazer com que a minha equipe seja campeã, e eu tinha o meu reconhecimento, mas nunca foi nem perto do que o futebol americano tinha, mesmo perdendo. Ô coach, você tem alguma preferência por algum estilo da natação? Quer dizer, você acha que o melhor é o livre, é o nado peito, é o nado costas? Como nadador, eu nadava costas até os 14, 15 anos de idade. Eu sou gaúcho, né? Normalmente as pessoas no Rio Grande do Sul são mais altas, não cresci. Eu tenho a mesma altura que eu tenho desde os 14 anos, então até os 14, 15 anos eu nadei costas. Aí quando todo mundo começou a crescer muito, eu passei a nadar as provas de fundo, né? E quanto maior a distância, menor a influência na estatura do atleta, né? Então eu passei a nadar as provas de fundo. Mas de qualquer forma, assim, como comentarista de natação, eu gosto demais de tudo. Eu gosto de todas as provas, eu gosto de todas as distâncias, eu gosto de todos os estilos. E eu gosto de boa natação, eu gosto de gente nadando bonito, gosto de gente nadando bem. Como treinador, eu até tenho gente assim, esse cara só é bom de velocidade, esse cara só é bom de fundo. Eu digo que não. E tem até uma expressão para isso, não é o especial da casa, é o especial do dia. E eu faço a explicação. Se eu tenho um atleta que tem uma capacidade boa para ser velocista, eu sou técnico de velocista. Mas se eu tenho um atleta que é ótimo para o fundo, eu sou bom para o fundo. Então não é o especial da casa, e sim o especial do dia. Essa foi a segunda parte da nossa ótima entrevista aqui na Barra da Tijuca, na residência do coach Alex Pucieldi, aqui no Esporte Online TV, o meu canal no YouTube, com a Carla Matera. A gente volta ainda com outra parte dessa super entrevista aqui no nosso canal. É só você aguardar.